Como que a gente resolve esse tipo de situação? Do relacionamento 1 para 1. Como que a gente elimina isso do nosso dashboard? Uma forma que eu vou te falar é o jeito mais fácil e que funciona. O jeito mais fácil de resolver essa situação e que funciona. É a forma mais prática, tá? Então, olha só. Deixa eu fazer isso aqui com você do zero. Vou tirar esse relacionamento daqui. E a gente falou, então. A gente tem aqui duas tabelinhas. Tabela marca, tabela produto. Se a gente vir aqui, olha só, a tabela marca tem aqui um código. Esse código também está... Aliás, a tabela produto. Estou na tabela produto agora. A tabela produto tem esse código aqui, que é o código do produto. Tá? Se a gente for lá na tabela marca, também tem lá o código do produto. E aí, o que a gente faz? A gente poderia vir aqui e relacionar esses dois itens. Ó, deixa eu dar mais um aqui que vai facilitar a nossa vida. Podia ter feito isso antes. Olha só, se a gente vir aqui, ó, eu vou pegar código do produto, cliquei, arrastei e vou soltar em cima de código aqui da outra tabela. Tá? Então, olha só, quando eu fiz isso, ele criou essa linhazinha. E aí, aqui, a gente tem um problema que nos afeta em clareza quando o dashboard vai ficar grande e nos afeta em performance do dashboard. Por quê? Porque nós temos aqui ó, um relacionamento bidirecional. Tá? Sempre que for relacionamento 1 para 1, ou seja, aqui está o número 1, então está dizendo que nessa tabela está tendo o relacionamento 1 com 1 daqui, então é relacionamento de 1 para 1. E ele está bidirecional por quê? Porque a setinha está nos dois sentidos. O que está acontecendo aqui? Essa tabela filtra essa tabela aqui, então se a gente colocar um filtro, vai acontecer dessa tabela para essa tabela, e também vai acontecer um filtro dessa tabela para essa tabela. Isso aqui, para performance, é horrível. Tá bom? E sempre que for um relacionamento de 1 para 1, vai ser assim. Assim como? Bidirecional. O sentido, veja que aqui tem uma setinha. Ó. A setinha está para lá e a setinha está para cá. Significa que está indo para os dois lados o relacionamento. Agora, o que a gente faz? A primeira forma de realizar a correção dessa situação. Aqui no Power BI nós temos o transformar dados. Então vamos lá no transformar dados e a gente vai ter aqui as duas tabelinhas. Quais as tabelinhas? Eu tenho outras tabelas aqui, ó, mas ela não tem a ver com o assunto que nós estamos falando nesse momento. Eu tenho lá a tabela marca, que está aqui, e a tabela produto, que são as mesmas tabelinhas que a gente estava vendo lá. Então nesse momento a gente está no Power Query. Se alguém tem familiaridade com o Power Query, isso aqui é o Power Query. Então olha lá. O que é que a gente precisa fazer nesse momento? O que a gente precisa fazer nesse momento? A gente precisa... Vou aqui na tabela produto. Ó, a gente precisa, de alguma forma, colocar as colunas da outra tabela aqui. Para aparecer também aqui. Vou exemplificar isso com o que eu já tenho aqui aberto. Olha só. Eu tenho aqui essas duas tabelinhas. Aqui, por exemplo, a tabela produto. Aqui a tabela marca. O que eu vou fazer? Deixa eu te mostrar uma coisa que eu já tenho aqui. Tá vendo essa tabelinha aqui, ó? Deixa eu escolher essa coluna aqui para ela aparecer. Olha lá. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer com que essa tabela aqui, quando unificada com essa tabela de baixo, então, essa tabela aqui, quando unificada com essa tabela aqui, precisa se transformar em uma só tabela. Em uma só tabela com essa informação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a união dessas duas tabelas aqui para se transformar nessa. Como que a gente faz isso lá dentro do Power BI? Olha lá. Lá no editor de consultas, a gente vai aqui ó, em mesclar consultas. Ó, tô na página inicial, lá em cima, e a gente vai aqui ó, em mesclar consultas. Aqui tem duas opções. Se você utilizar mesclar consultas como nova, ele vai criar uma nova tabela com a união das duas. A gente não quer isso, a gente só quer acrescentar mais uma coluna aqui. Então, a gente vai em mesclar consultas. Estou na tabela produto e a gente clica lá. Olha o que ele faz quando a gente clica lá. O Power BI tem toda essa situação de que a gente clica, ele já abre um formulário, abre alguma coisa para a gente clicar e ele formar as informações. Ele trouxe aqui ó, a tabela produto. Eu vou clicar aqui, ó, e aí ele está abrindo aqui e está me trazendo as informações das tabelas. Isso aqui são os nomes das tabelas que eu tenho dentro do meu modelo de dados aqui, dentro do meu arquivo. Então eu cliquei aqui, ó, e eu quero fazer a união da tabela marca, que está lá,
marca com a produto. Então, eu vou clicar aqui e vou dizer, ó, eu quero unir, produto já é atual, já é que eu estou usando, eu quero unir com a marca. E aí, beleza. Por enquanto, ele só abriu aqui, mas veja que nem está ativado o OK aqui, ó. Por que não está ativado o OK aqui? Simplesmente porque a gente precisa dizer para o Power BI, ó, eu quero que você faça a união da tabela produto com a tabela marca. Mas através de quem que eu quero fazer essa união? Quero fazer essa união através da chave dessas duas tabelas. A chave dessas duas tabelas está aqui, ó, código da tabela produto com código da tabela marca. Essas duas colunas. Então, eu tenho que simplesmente clicar lá em cima. Eu cliquei em cima da COD, veja que ele ainda continua não disponível ali. Ó. Selecione o mesmo número na coluna tal. Cliquei lá, pronto, agora ele ativou. Olha lá. Ativou aqui e agora ele já está me dando a liberdade de clicar em OK aqui. Quando eu clicar em OK aqui, preciso que você preste atenção nesse item aqui. Ó. Veja que nesse momento a gente tem só uma etapa aqui. Ele vai incluir aqui mais uma etapa do que a gente está fazendo. Então, ó, cliquei lá em OK. Ele incluiu lá uma etapa de consultas mescladas. E aí, veja que ele ainda não está aparecendo aqui as outras colunas com essa informação. Então, eu vou clicar lá nos dois pontinhos. Olha só, eu tenho que clicar... Dois pontinhos não, nessas aspinhas aqui, ó. Uma aspinha para cada lado lá, tá vendo? Olha lá. Cliquei lá. E aí, ele abre aqui, ó, para mim trazer as informações. O que são essas informações aqui? São as colunas que estão dentro da outra tabela. Agora, se eu clicar aqui, ó, em use o nome original como prefixo, eu vou desmarcar isso aqui. O que é isso aqui? Basicamente é o nome da tabela original. Aí ele vai colocar nome da tabela original mais coluna. Nome da tabela original mais coluna. Eu não quero isso. Por isso eu desmarquei essa opção aqui. E aí eu vou clicar aqui em OK. E aí olha o que ele faz. Ele já abriu lá as informações das outras tabelas lá dentro. Olha só, tem uma coisa que a gente pode melhorar aqui ainda das nossas informações. O que é? Tá vendo que eu estou com a COD aqui e com a COD aqui? Por quê? Porque veio as informações das duas tabelas. Eu posso simplesmente ir lá, ó, na etapa, olha só, estou indo lá na etapa aqui, ó, em marca expandida, e vou clicar na engrenagem. E ele vai abrir de novo isso aqui, ó. Esse código do produto aqui, ó, eu não preciso, porque eu já tenho ele dentro da minha tabela, que está aqui, ó. Vou desmarcar ele e pronto. Agora, olha só, as minhas, o que estava em duas tabelas, o que estava em tabelas separadas, com a necessidade de ter um relacionamento de 1 para 1 aqui no modelo de dados, a gente transformou tudo em apenas uma tabela. Então, o que a gente pode fazer agora? Um item que você pode executar agora é simplesmente desmarcar essa tabela, desabilitar a carga dessa tabela aqui. Essa tabela marca aqui, ó, de onde a gente tirou as duas colunas, e tiramos não, nós pegamos as duas colunas daqui e enviamos para dentro da tabela produto. Tá aqui, ó, marca, inclusive aqui até ficou marca 1 aqui, né, eu vou simplesmente aqui renomear para marca. E aí, olha lá, tá aqui as duas informações. O que a gente pode fazer? Não cometa, se liga nesse erro. Você não pode cometer esse erro. Você pode cometer outro, mas esse não. Qual que é o erro? Você não pode excluir essa tabela da forma que a gente está fazendo aqui. Tem outra forma de fazer, mas da forma que a gente está fazendo aqui, você não pode excluir essa tabela. Porque se você excluir isso aqui, ó, você vai ferrar com as informações que estão aqui. Aliás, o Power BI, como ele é um bichinho inteligente, ele não vai deixar você excluir. Quer ver? Se a gente voltar lá na tabela marca, vou clicar com direito, excluir. Olha o que ele vai dizer. A consulta marca não pode ser excluída. Por quê? Porque ele já sabe que se excluir isso aqui vai dar pau, então ele nem deixa excluir. Agora, o que você pode fazer para limpar as informações daqui? Ó? Tudo que você desabilita a carga, ele não vai aparecer aqui no Power BI. Ele só vai aparecer, vai continuar aparecendo lá no Power Query, no editor de consultas. Então, a gente vai clicar com direito em cima da tabela e desabilitar a carga. Clica em continuar, fecha e aplica. E aí, olha só.
as duas informações que estavam separadas, o que nós tínhamos em duas tabelas, agora está em uma tabela só. Pronto, a gente tirou a necessidade de uma tabela daqui. Tudo isso, toda essa situação, ou seja, o que a gente tinha separado em duas tabelas, estou com duas tabelinhas aqui, a gente levou para dentro de uma tabela só. E aí nós diminuímos a quantidade de dados que tinha dentro do nosso dashboard.